a conjunção, porque o que nós estamos vivendo é uma lunação. É uma lunação que, se você vai ver desde um ponto de vista físico, é um momento em que a Lua, que é a emoção, vai se colocar na frente do Sol. Ele vai apagar a luz, literalmente, e vai te mostrar teu inconsciente. É decir, a Lua está na Terra e o Sol, e aí a Lua vem e se coloca entre a Terra e o Sol. E por um momento, são por alguns minutos, nós vamos ter uma manifestação das sombras. E nessa manifestação das sombras está associada ao inconsciente, está associado a tudo aquilo que está oculto diante da luz do sol, que é a consciência. Nós vamos ter revelações de nossos inconscientes. E, casualmente, nós estamos tendo, junto com este eclipse, a presença de um cometa, que ele tem um ciclo de 71 anos e que até agora, pelo que eu pesquisei, não está associado a nenhuma catástrofe, não está associado a nada, mas que se chama cometa do diabo, porque ele tem dois rabos que são associados aos chifres do diabo. Então ele recebeu esse nome já desde faz um tempo, quando foi observado por primeira vez. E os cometas são objetos celestiais que têm sua origem principalmente nos limites do sistema solar, mas que tem até cometa que vem de outras estrelas, e tem outros cometas que também são formados na parte interior e são especialmente objetos de gelo misturado com rocas. Então, por isso, quando ele entra nos efeitos da radiação do nosso Sol, ele desprende, não? Ele faz essas colas que os cometas têm. Como é que a palavra não é cola? Cola em espanhol. Como é que se faz? É Caudas, né? cauda, cauda. Cauda dos planetas. Então, essas caudas são devido à evaporação, não? Do gelo. São caudas de água que são também refletoras da luz, por isso acontece esse fenômeno cada vez que o cometa se está aproximando ao Sol e, portanto, também à Terra. Mas, como por eles serem objetos em geral muito pequenos em relação até a asteroides e tal, eles não são associados a conteúdos astrológicos. Eles são mais associados a catástrofe, a toda essa coisa, mas na minha opinião, é porque sempre nós aqui na Terra estamos vivendo alguma catástrofe, não? Nós temos o eclipse acontecendo acima de Quirón e temos o nodo norte em Áries, que o novo nodo norte ele está só a 4 graus do eclipse, não? Então ele se pode considerar também em conjunção. O nodo norte é só um potencializador, tipo Júpiter, de alguma coisa que tem que ser vista, que vai tomar uma, uma representatividade na dança dos planetas. É decir, o nodo norte entrando no eclipse, ele está fazendo uma espécie de colocando um foco de luz, ó, na importância desse eclipse. Agora, se isso já isso aqui já é muito, você concorda ou não? Já isso aqui é muito. No entanto, olha onde que está Mercúrio retrógrado. Acima de quem? De Eris. Mercúrio retrógrado, assim, revisão de como estão nossas atitudes, nossas ações, nossa agressividade em contato com o planeta da discórdia. Então, um toque importante para nós percebermos que essa questão de você estar em discrepância é natural,
totalmente natural saber que você vai entrar em conflito de opinião com algumas pessoas próximas a você. Isso é uma coisa que não tem discussão. Então, não serve nem sequer você mencionar isso aqui já. Porque é uma coisa que já se está falando. Todo mundo, se prestar atenção, está com questões de discrepância em relação às opiniões dos outros. O importante é saber que cada um acha que tem a razão. O problema, o mais louco de tudo que você, por exemplo, a Norma falou, claro, argumentando tudo como se ela tivesse razão. E a irmã, não sei que está viajando, não sei que maionese. A irmã da Norma vai achar também que ela está viajando na maionese, que não sei o quê. Então, é muito importante cada um de nós ter humildade e saber que se nós estamos em algum rolo familiar ou de relacionamento, nós temos responsabilidade com isso. Então, em vez de você estar potencializando a loucura do outro, tem que perceber que é o que te corresponde para você. Esse que é o que você tem que mudar. Por exemplo, tem uma pessoa que agora, Ariana, eu falei dela já na live, um de vocês já viu, e que de repente, cara, uma menina que eu acompanho, ela faz 30 anos, tem uma filha maravilhosa, aquariana, com Vênus e Marte em peixe, que é uma menina que é uma santa mesmo. Puta, descobriu um câncer nos intestinos. Aí a menina, já, esta Ariana, ficou totalmente louca, não, com esta coisa, primeiro pelo impacto, e segundo porque ela tem um filho eh, diferenciado, que não faz nada, que não se consegue tomar banho, toda essa coisa de caminhar e tal, que o cara agora tem uns 2 metros de altura. Então ela é louca, tendo que assegurar essa barra, e o pai abandonou, e a filha nesta coisa, e ela foi louca a pedir ajuda para a irmã, né? Só que ela foi a pedir ajuda de uma maneira agressiva, uma maneira ariana, sagitariana. E aí a irmã expulsou ela da casa e criou toda uma situação da família e tal. E ela veio a fazer a consulta para mim argumentando que esta irmã dela estava invadindo, porque ela tem, a mulher tem lua em Áries, não, lua em Leão e Marte em Áries. Tá? Mas, então, ela também tem a sua reatividade de fogo. Mas depois que, meu, ele meteu um passo na cabeça, ela entrou em si, meu, e acordou de que é absurdo ela se negar a apoiar a irmã em um momento tão difícil como que ela está vivendo. Então, eu chamo isso só a atenção de que nós temos que ter muita humildade e saber que nosso cabeção é só um entre 8 bilhões. Então, o mais provável é que, lógico, aquilo que você pensa é relativo, ainda que você tenha uma convicção total, não? Nós, então, temos que ter humildade para saber se nós estamos envolvidos em algum tipo de desgraça, fatalidade e coisa, rever o que de melhor nós podemos fazer, além de estar centrado no nosso egoísmo e na nossa visão das coisas. E aí isso é uma coisa que todos nós deveríamos saber, que por muito que você esteja convencido de tuas ideias e de como é o mundo, e como são as coisas, é só uma opinião a mais. Eu já claramente escuto, logicamente, aquilo que eu penso e eu sigo aquilo que eu penso, mas quando alguém me faz algum assinalamento, cara, eu, com humildade total, me abro, peço para a pessoa ter a gentileza de me explicar melhor, para eu poder entender, porque se eu não estou entendendo, para poder ser justo, não? E poder participar de maneira adequada nas questões que nós estamos.
E isto também serve para as questões ideológicas, sabendo que a ideologia é sempre afetiva. Isso é um dado que está sendo trazido para a roda agora. Então, as ideologias não têm um fundamento racional. Você, quando tem uma postura política e ideológica, não se fundamenta tua racionalidade, se fundamenta na tua criação, no que você viveu na escola, de como você foi feito a cabeça por determinados movimentos ideológicos fortes e tal. Por exemplo, como a situação do neto do Lula, que fez esse vídeo convocando ao Brasil, a todo brasileiro e tal, para mostrar se Lula é ladrão ou não. E agora está usando essa questão do neto de Lula e tem um monte de gente, congressistas e coisa que estão enumerando toda a roubalheira de Lula e de todas as pessoas que participaram desses governos incauto. Por quê? Porque ele, cego, logicamente, neto do Lula, dentro da coisa, participa de uma argumentação afetiva e não racional, não consegue ver a verdade, mas consegue só valorizar aquilo que é construído para argumentar a falcatruas e querendo ajudar o avô, está criando uma situação perigosíssima, porque está novamente vindo à tona todos os julgamentos nos detalhes disso, e o cara está sendo convidado. Por exemplo, o Nicolas, lá, que esse menino se está mostrando realmente muito inteligente, ele é geminiano, do dia 30, não? Mas com umas militâncias muito violentas mesmo e manipulada também pelo lado da direita. Porque tá acontecendo, por exemplo, essa situação da Janja com Macron, você tá acompanhando isso? E não tem nada. A Janja, o que é o que acontece com a Janja? Que ela tem Marte, Vênus e Mercúrio em Leão. Não? Então ela é um exagero de energia vital. Não? Então imagina quando ela foi condecorada com a Ordem de Napoleão e tal, que Macron foi se aproximando dela para pôr a ordem, já pegaram os olhinhos dela com o senhor Macron e o Lula assim no meio, le puseram uns cornos e falando que tinha toda uma sacanagem entre Macron e a Janja. Aí trouxeram a cena do Biden, quando a Janja foi lá, nessa ingenuidade leonina, que se sente no direito de ocupar a cena, ainda que não tenha direito à cena segundo o protocolo diverso, e aí o Biden dando a mão para ela, não sei se vocês viram isso, está começando a ser. E lá no Egito, o Lula ia se fazer uma foto com o presidente da Índia, e aí ela se meteu no meio, o presidente da Índia tirou ela e trouxe até problema gravíssimo, não? E agora ela foi, adotaram a medida mesmo de proteção de não fazer mais foto para ela, de não dar mais a palavra para ela, porque está sendo um efeito muito negativo e está tendo um ataque feroz mesmo acima do Lula e do PT. Porque, na verdade, tudo o que é polarização sempre vai ser atacado e mais com essa internet que está aí que não tem, que é perversa mesmo. Eu não sei como é que vai ter essa regulação da internet, mas ela está sendo manipulada pelos dois lados, cada um com sua polarização.
O Hector, mas essa polarização não seria necessário no sentido de que isso não dá certo e tem que aparecer um novo sistema? No, es que esa polarización, o sistema de polarización, él está, sin lugar a dúvidas, un Ele mecanismo de evolución dialéctica. Eso está dentro de lo que Marx y Engels llamaban la dinámica dos opostos, ¿no? Aham. Criando contradições que depois têm um salto qualitativo para avançar. Porque isso dá muita separação, né? Muita Então, mas discórdia. a questão é que nós agora, depois de 15 mil anos vivendo essas polarizações, com todas as guerras que isso traz, mortes e tal, estamos experimentando novos sistemas de organização e dinâmica social que são as dinâmicas inclusivas, que é a ideia da era de Aquário. Então, primeiro que tudo, tirar esse poder dos partidos e da polarização e criar sistemas de governos inclusivos, onde E o sim tem as Nicolino sabe bem o que é isso de inclusão, né, Nicolino? Porque na constelação, se você não inclui, Deixa, não é isso? deixa assim. Continua falando. Hein, Nicolino? Está me escutando ou tu está congelado aí? Não, estou escutando. Então, esse processo de inclusão tem que ser necessário, porque quando você exclui, alguém vai ocupar aquele lugar e vai, não é isso? Exatamente, de Na, maneira. na constelação familiar, você tem que incluir todos os componentes de um sistema. Se você excluir um componente, o sistema vai pagar o preço disso. Alguém vai É. pagar o preço, senão o sistema inteiro. Então é isso que o Hector está falando. Então tem que É. ser um sistema de inclusão em todos os aspectos. Todos os aspectos. Só Ah, que, meu, nós estamos muito distantes disso muito. e, e por exemplo, nós vivemos aqui uma polarização entre as coisas mais retrógradas dos sistemas narco-comunistas, como está sendo chamado isso, com todas as ilusões que tem, mas também temos como são uma direita absolutamente retrógrada, cheia de polarizações, quizás muito mais perigosas, não? Porque nós sabemos os perigos do fundamentalismo, não? Y no se está mostrando la tercera alternativa. Es decir, lo que nós estamos vendo é só a acentuação da polarização. Então, lamentavelmente, por exemplo, imagina tu que nós tenhamos que viver um novo governo do Bolsonaro agora. Isso seria uma coisa, meu, super perigosa em todos os sentidos. Porque do mesmo jeito que a esquerda tem todas as suas ingenuidades em relação à ação social e tal, e que você vê, por exemplo, o que está acontecendo em Cuba são genocídios. Tá morrendo gente pra caralho, tá pegando todo mundo em prisões, prisões absolutamente desumanas, e você não tem possibilidade de protestar, de ver o que está acontecendo. Está acontecendo em Venezuela, Nicarágua, já se mostrou na experiência desses últimos 100 anos que o comunismo não resolve. Tá? E tem um massacre do povo, e tem o destino é a miséria, é a degradação. Tá? Mas os sistemas também fundamentalistas religiosos, eles são muito mais perigosos, na minha forma de ver, porque pelo menos o sistema da esquerda, se você está dentro do que é estabelecido, você tem oportunidades de ter mais liberdade, de ter determinada coisa que tem a ver com a ciência, que, sim, eles são mais uma orientação materialista, não? O Hector, mas Mas essa potencialização também eu acho que é o que está acontecendo, porque
Se a coisa fica do jeito que era, é aquela velha história, né? Ah, não vamos mexer com isso dá muito trabalho. Então, precisa potencializar, precisa incomodar, para ver se o povo começa a modificar, porque vem do povo, porque os Não, governantes, mas eles o povo é massacram. sempre vítima. O povo faz 15 mil anos que o povo está tentando fazer isso. Então, mas tem que Ninguém ser através resolve. do povo, porque os Não, governantes eles o vão querer ficar no povo, poder. o povo é massa de manobra. É, Tem que ter lideranças. Da nova era, por exemplo, a liderança da nova era que estão agindo como agora? Estão agindo em criação de comunidades. Não? Tem muita comunidade que estão se estruturando dessa forma inclusiva. É decir, é uma coisa que está começando. Mas, na verdade, não existe nenhum país que esteja nessa linha que está aí. Está sendo só, por exemplo, na Argentina, que eu acho que é um sistema que deve ser acompanhado, sabendo que o Milei, ele é libriano do último dia. Então, ele tem o Sol dele em quadratura exata com Plutão nestes momentos. Entre outras coisas, porque ele tem na casa 3 dele, como nós já vimos, Marte, Plutão, Urano. Então é aquele cara que é um artista do debate. Então, não sei se você acompanha de que ele em qualquer tipo de fala ele invade o outro, ele não para de falar, ele é muito atrevido, mas muito inteligente. Então, de certa forma, por exemplo, por uma isso que eu não coisa sei, que está por sendo isso que eu não, falada para por isso que eu não. O neto do Ah, Lula, fala, meu, como é possível que seu avô não seja corrupto se ele tem na conta dele 7 milhões de reais? Me fale como uma pessoa que sempre foi só político pode acumular através do salário dele 7 milhões de reais, só para começar, não? Então, que é uma coisa que o Bukele, e tanto o Bukele como o Milei agora está entrando nisso, ele está, por exemplo, Bukele em El Salvador, ele denunciou mesmo, ele pegou toda essa família de políticos tradicionais e falou, bom, então você argumente como você conseguiram todo esse acúmulo de riqueza e propriedade só através do salário que você tinha como políticos. E aí essa foi a chave dele para denunciar e tirar mesmo os dinheiros e as coisas da casta, não? Como vai ser aqui no Brasil. Se, quando der a virada, você vai ver como tudo isso que está aí vai ser denunciado. Como é possível que você tenha 7 milhões de reais? sim. Que foi O uma Hector, palestra que você deu? Então, isso tudo está sendo denunciado. E o importante, nós sabemos que, na verdade, nenhum de nós está em condições de querer solucionar o problema. Nós, humildemente, o que nós podemos começar é tentar resolver as questões nas nossas famílias, que já estamos bastante emaranhados, cheios de conflitos, em discrepância com mãe, pai, irmãos, marido, ex-marido, ex-mulher, filhos, e começamos por aí, humildemente, sabemos que temos que começar a praticar essa arte da inclusão e essa arte de resolvermos as coisas no amor e nunca apoiados nas nossas feridas, porque todo mundo tem feridas, não tem ninguém que não tenha feridas, e às vezes super sutis. Por muito que você se considere instruído e cheio das convicções, você pode estar viajando na maionese e provocando impactos negativos nos teus parentes, na tua mãe, no teu pai, que é tudo muito cuidadoso mesmo, tudo, e especialmente que quando a coisa que a pessoa é ferida, ela não fala, ela só fala através da reatividade, não? Então, ela não te vai abrir essa questão. Essa questão eu soube
porque me abri para um trabalho profundo mesmo de conciliação com meus irmãos, para podermos romper essa frialdade que às vezes acontece, que a solução com o tempo é cada um vai por um lado. Então, eu não quero falar, eu não quero. Se ela pensa isso, então eu me isolo, né? Eu fico na minha e os familiares vão ficando para trás. E aí você vê primo, e você vê um monte de gente que, que vai provocando esse esfriamento de tal maneira que a pessoa, depois que passa dos 50 anos, está completamente sozinho, longe de todos os familiares e cheio de convicções na sua cabeça, sem perceber que ele é totalmente responsável por essa situação da sua família e de seus ex-relacionamentos. Porque nessa onda de, meu, agora eu estou trabalhando em consulta e terapia super ex-relacionamentos. Pessoas, não, porque eu estou querendo me abrir para o novo. Então, se você se quer abrir para frente, vamos ver primeiro o passado, minha filha. Senão Muito trabalho no corpo, né? você vai repetir a mesma coisa. E não tem esse papo, não, agora eu não preciso mais de ninguém, estou vivendo legal a minha solidão. Você está aí, prisioneiro de uma racionalização iludida de tuas feridas emocionais, destruindo tua vida na solidão. Tá? Ô, Hector, como é que você está vendo aqui? Você estava falando, né, da situação econômica, da geração de bens e que a gente pode entrar numa crise. Essa conjunção do Urano com o Júpiter Então, não traz uma nova visão para isso, tudo isso, uma nova forma mais respeitosa com o planeta? Enfim, porque o Urano rege Aquário, né? Ele vai conversar com Plutão diretamente. Como você está isso, vendo essa vamos, conjunção? a conjunção de Júpiter com Urano é realmente um elemento muito positivo, que está, porque Júpiter é um potencializador, não? Então, ele é um potencializador da era do Aquário, daquilo que Urano representa como mentor da nova era, agindo na realidade, porque está agindo em touro. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo todo esse mundo que está por cair e ser destruído, está um novo mundo crescendo, não? E junto com ele, o desenvolvimento tecnológico e de mentalidade, não? Porque não é só a conjunção de Júpiter com Urano, sino que é o trígono de Urano com Plutão e o sextil de Urano com Netuno. Então, essa tríade aqui de Urano, Netuno e Plutão e lógico que o signo que eles estão, representa essa mudança veloz de tecnologia e de visão de mundo que nós estamos tendo. Nós temos que estar claro que nós estamos evoluindo a cada dia. Não é assim mais, que tem que esperar 5 anos para tal. E tem essa evolução da inteligência artificial. Eu não sei se vocês estão acompanhando esses androides que estão começando a aparecer agora, jogando futebol, eh, briga de boxe. Não sei se você viu, cara, que os caras estão ganhando a briga, todos os lutadores de boxe. Não tem maneira de ganhar um androide desses aí. E estão sendo já começando a ser utilizados em substituição da mão de obra pela precisão que eles têm. E até já estão começando aquela coisa que está sendo super temida de eles terem uma potencialidade mesmo de destruírem a humanidade, não? Porque eles falam, eles estão desenvolvendo emoções, segundo os seus relacionamentos,
e estão colocando mesmo a possibilidade deles agirem contra o ser humano, se eles estão achando que o ser humano está agindo negativamente. Então, imagina tu, esse robô que você vê, entra nas casas dele, eles são programados dentro de uma ética, dentro de uma moral, mas quando vai ver que o criador dele é um perverso sexual, que bate na mulher, que não sei o quê. Então, os caras estão começando a se mostrar já perigosos mesmo, não? Como uma possibilidade. E eles estão, por exemplo, os russos e os chineses estão criando o exército desses robôs. Estão experimentando, não? Está toda uma coisa de experimentação. Mas, bom, já nós temos armas inteligentes, e tem essa, como é que se chama esses baratos que ficam como Drone. drones, né? Esses drones estão sendo, porque não deixam de ser drones, e eles criaram também animalzinhos, tipo cachorros, como, como armas de ataques e tal. Imagina tu que você está, agora tem um exército e aparece um cachorrinho com, com armas acima do dorso dele, matando gente pra caralho, você não sabe nem como pegar esses baratos aí. E todos esses experimentos estão acontecendo lá na Ucrânia. A maioria das coisas não estão sendo ditas, não estão sendo reveladas, mas já está tudo em ação. Agora também estão criando as armas laser, não? Então já não se dispara mais tal, sino que metem raios desses que matam as pessoas, inclusive dentro de casa e dentro de coisas escondidas, não? Ele tem a capacidade de atravessar parede, atravessar coisas e tal. E então esse Júpiter-Urano tem um lado bom, quando está sendo usado no plano positivo, mas também tem o lado diabólico, que está utilizando toda essa tecnologia e tudo isso para a manipulação e para e para a guerra mesmo, não? E para a guerra. Então, é Por uma isso que a coisa. gente. Desculpa, pode falar. E devido a essa configuração de Urano, sextil, Netuno e trígono, Plutão, a vez anterior que aconteceu essa configuração foi exatamente no início da Segunda Guerra Mundial. Isso é importante. São dados que é super interessante saber. E finalizou no final da Segunda Guerra Mundial. Então, e que provocou, além das guerras, todas as mortes, tudo o que teve, uma verdadeira revolução na tecnologia no mundo, não? Porque na busca de vencer a guerra se criaram muita coisa, algumas positivas, outras negativas. Por exemplo, toda essa alimentação de latas, de conservantes, de tudo isso foi criado na no âmbito da Segunda Guerra Mundial, para poder alimentar essas grandes populações em guerra e poder ter comida de conservação, muita coisa na medicina, na tecnologia, na mesma tecnologia dos armamentos, que depois foi também usada para os foguetes que vão lá para o espaço e tal. Então, essa configuração de Urano, Netuno e Plutão é o que está sendo visto como um dos fatores da velocidade de desenvolvimento tecnológico que nós estamos vivendo, que estamos começando a viver, porque isso eles na verdade não estão ainda em aspectos exatos. Tem tem uma margem de 5 a 10 graus, não? De órbita.
mas agora logo em maio Urano vai entrar em Gêmeos. Gêmeos. Desculpa, Júpiter vai entrar em Gêmeos e logo a seguir, no ano que vem, Urano em Gêmeos. E aí então o trígono Plutão, Urano, Júpiter, ele vai ficar muito forte. E logo a seguir, Netuno vai entrar em Áries. Então, os signos potencializados, logo aí a partir de 2026 até 2030, vai ser Aquário, Gêmeos e Áries. E isso sabendo que a conjunção Júpiter-Saturno, que aconteceu no 2020. 2020, Dezembro de 2020. em dezembro de 2020, em Aquário, está sinalizando uma mudança desse ciclo do signo de terra para o signo de ar. Então, nós vivemos esses últimos 200 anos muito racionais, objetivos, ligados a procedimentos conservadores, acentuando a ganância, a qualidade da vida material. Entramos todo mundo, não? Todo mundo buscando prazer físico, a comer, cuidar do nosso corpo, criar estruturas de tal, toda essa coisa do capitalismo. E aí ele entrando em Ares, isso vai mudar, porque aí a Terra não é mais o foco, mas a mente, e estamos entrando nessa onda de que já daqui a um ano ou dois, por exemplo, nossos corpos vão a ter muita pouca utilidade até na nossa vida, porque nós vamos ser representados por androides, nós vamos poder na internet temos qualquer tipo de habilidade que nós queramos ter. Por exemplo, na atualidade já não se usa mais pelas grandes empresas de moda modelos humanos, né? Eles criam androides virtuais com beleza perfeita, porque eles conseguem, através da inteligência artificial, criar aqueles corpos que são a representação da beleza em sentido médio, que a maioria das pessoas vê como belo, como ideal. E aí eles estão usando esses androides que falam, que se movimentam, que dançam, que fazem tudo. Então, não precisa mais de, de atores, de modelos, não? E que estavam super caros, assim, a Gisele Bündchen, toda essa gente ganhando essa puta grana, está acabando esse mercado aí. Só que eles não só estão fazendo a substituição, por exemplo, dele, mas também de atores, de cantores, de criação de roteiros de cinema, roteiros de. Porque você dá para a inteligência artificial, qualquer um de nós pode fazer isso, não? Utilizando a inteligência artificial. Eu sou, eu, e você falando tudo isso, eu estou aqui raciocinando. Eu vejo isso também mais pelo lado assim positivo, né? Eu gosto de ver sempre o lado positivo da coisa. Tem o negativo, mas eu gosto de focar no positivo. Eu acho que toda essa tecnologia, não é agora, lógico, ela vem para dar ao ser humano a oportunidade de deles começar a se conhecer, porque enquanto Aí, ele trabalha, ele usa essa parte manual, ele está ali no automático. E aí, quando ele fica sem, ele tem que fazer algo, porque senão ele vai enlouquecer, né? Não, Eu mas penso o problema é que eles estão nos substituindo em tudo, até na criação, é o que eu estou falando. É decir, eles estão conseguindo nos superar em todos os aspectos da vida. Até no relacionamento, porque já tem até, por exemplo, chineses que estão casando com androides. Ele tem, são caríssimos. Porque, meu, você pode criar uma mulher ideal, imagina um homem ideal, terapeutas,
O cara está sendo terapeuta. Imagina tu que você, por exemplo, coloca na memória deles todas as obras de Freud, tudo aquilo que os psicoanalistas têm levantado nesses últimos 200 anos. E aí os caras, você pode fazer um androide com a cara de Freud, no estilo de Freud, para você fazer terapia com Freud. Então, sim, porque ele tem essa capacidade de processar todas as informações em uma velocidade impressionante. Eu não sei se alguns de vocês está usando o chat GPT, mas você coloca qualquer coisa para ele em menos de um minuto, menos em segundos, ele já te cria textos, já te cria roteiros, já te faz tudo o que você pedir. Agora eu estou pensando, por exemplo, que eu estou criando uns roteiros de vídeo, que eu estava louco, eu falei, meu, como é que eu vou fazer isso? Do ABC da astrologia. E meu filho está comprando, porque tem um GPT gratuito, chat GPT gratuito, e tem um pago, que dizem que é muito diferentes. Então eu estou querendo ver se eu lhe proponho esse roteiro que eu criei, com imagem, com ideia, eu criei toda uma coisa para ver se ele faz o vídeo para mim. Isso é uma questão que eu vou experimentar já no próximo. Não fiz isso porque não tive tempo ainda, mas eu vou fazer. Então, essa questão da inteligência artificial e dos androides é muito delicada. É muito delicada porque tinha todo esse papo, não? Nós somos os criadores, nós temos a inteligência artificial não vai conseguir, mas você tem que saber que, meu, eles estão evoluindo 24 horas por dia, eles não dormem, eles estão cada vez tendo mais informação, sendo carregados com mais informação, eles estão tendo a capacidade, daqui a pouco, até eles mesmos se reproduzirem, porque ele tem toda Verdade. ele tem todo o conhecimento à sua disposição, tem as máquinas, tem tudo. E outra coisa, nós mesmo, já eu falei isso muitas vezes, nós vamos ser os últimos seres humanos naturais. Porque daqui a pouco você tem um problema no fígado e te põe um fígado de criado. Tem um problema nos olhos, te bota um nos olhos que não só vem a realidade como nós vemos, sino que consegue ver com zoom. Peguei. Você tem pene pequeno e faz um pene que aumenta segundo a vacina que você vai comer. Sim, é tudo possível ser criado. Agora não Ô, tem mais Hector, limite. A minha ô, ideia é que nós, espíritos, vamos possuir a inteligência artificial. Então, nós vamos virar inteligência artificial. Mas isso aí, cara, está perigoso mesmo. É uma coisa ô, que vale a pena acompanhar. É. ô, Hector, lá nas escolas iniciáticas lá de trás, né, os mestres já previam isso. E tem uma linha que diz que a gente tem a chama trina, ela é um chipzinho que tem todo o código informacional da raça raiz, né, micaélica, e que dentro da polaridade que a gente tem Cristo e Anticristo, existe essa busca contínua dos androides em pegar esses códigos informacionais. Oi. E Você tem que saber, por exemplo, todos esses raciocínios, isso tudo, daqui a pouco não tem valor nenhum mais, porque eles foram criados por uma inteligência que não tinha essa competência. Agora todas essas coisas vão ser revisadas. Todas as teorias, graças a Deus, por exemplo, que agora está tudo isso agindo mais na medicina, né, por aqui, para lá. Mas daqui a pouco vai pegar as religiões, a inteligência de todos esses caras, porque ele consegue comer o que ele quiser. É assim, o que, por agora, o que nós programamos. Mas daqui a pouco ele tem independência.
não? E não só isso, a própria realidade virtual, ela te vai permitir viver o que você quiser. Por exemplo, esse tema da sexualidade que trouxe, e que está sendo tão difícil as pessoas participarem e darem sua opinião e tal. Na verdade, eu não sei nem porquê, mas porque é tabu, é uma questão tabu. A maioria dos jovens, eles estão vivendo o seu namoro e sexualidade através de avatares. Eles criam avatares com o corpo que eles quiserem, com a qualidade que eles fizerem, e estão todos se relacionando. Eu acompanho a Yarita criando o que ela chama skin. Então, ela pega um tipo de rosto, um tipo de corpo, um tipo de roupa, um tipo de forma de falar. E não só isso, por exemplo, eles podem falar com qualquer um. Por exemplo, a Yarita tem relação com pessoas da Indonésia, da China, da África, de todos os lugares. Pois você fala na tua língua e o cara escuta na língua dele. Teve um tema de novela que acho que passou por esse. Por essa ideia. É, Não, e tem filmes. Tem um filme, lá no Netflix tem um filme de um cara que está sendo terapizado por uma inteligência artificial e ele ficou totalmente apaixonado por ela e tal. E tem um filme que são dois amigos que estão vivendo através do videogame e aí ele escolheu uma mulher para uma guerra, para batalha, uma guerra dessa de Kung Fu e essa onda aí. E de repente eles começaram a namorar. Aí ele estava namorando e você pode namorar como você quiser, pode fazer a performance sexual que você quiser. E eles começaram a ter problema nos relacionamentos dele. Cada um era casado. Não, um deles era casado, o outro era livre. E o cara ficou pirado, porque ele só pensava em encontrar o amigo dele no personagem da mulher. Não, agora não me estou lembrando desse final, mas essas questões já estão acontecendo conosco. Então é muito interessante estar ligado mesmo e estar acompanhando todas essas mudanças que, sem lugar a dúvidas, estão sendo potencializadas agora em termos astrológicos por Júpiter, Urano e Plutão. Agora, voltando lá para a interpretação do eclipse, para finalizar, nós temos o quê? E nós já vimos já que o eclipse vai ser em conjunção com o nodo norte, portanto potencializado, trazendo a questão de Quiron, das feridas, e desta maneira a revelação de todos os erros e faltas devido à ação e especialmente devido à agressividade e à violência. E Mercúrio retrógrado em conjunção com Eris, que isto aqui é um aspecto muito interessante que quase nenhum astrólogo está falando. E imagina tu, eu vi um astrólogo argentino falando, não, agora você vai a justificar que tudo que você tem é por Mercúrio retrógrado, falando um monte de bobagem, porque não tem uma ideia do contexto, não? Isto aqui é meio gritante e já está acontecendo, já se está manifestando, mas na força do eclipse ele fica como questão a ser eh, potencializada por aquilo que vai ser começado. Então, esse reinício da ação, da agressividade, das iniciativas, vai estar permeado, sem lugar a dúvida, por esse espírito de revisão e de discórdia. Mas, o que eu acho também gritante em aquilo que nós vamos viver, que quem é o regente de Ares? Quem é? Marte.
Marte. E onde que está Marte? Marte está em peixe em conjunção com quem? Com Saturno. Saturno. Então, o que significa isso? Que essa coisa vai acontecer. Todos nós estamos potencializando nossa individualidade, nossas atitudes. Vamos ser convidados a um renascimento nisso. Só que Marte está em peixes, em conjunção com Saturno. Quer dizer que, que foi isso que eu falei, que todos vamos virar golfinhos, não? Que por muito que você fique centrado no teu egoísmo, na parcialidade da tua individualidade, a ação final disso é a sensibilização. Isso que é o lindo, né? Ô, Hector, então seria tipo assim, o universo vai nos testar a nossa capacidade? Exatamente. Você Ensinar. vai ver na real as consequências do teu extremismo ariano, que todos Ah, tá. vamos entrar. E não só Prestar isso, atenção. sino que você vai ser sensibilizado, sino que você vai ser julgado. Ah, tá. Por exemplo, por isso eu acho que como é que fala o nome desse judeu aí? Netanyahu. Netanyahu. Netanyahu, meu, ele não vai sobreviver a esse eclipse. Porque essa Não vai, quantidade, Hector? não vai, porque toda essa quantidade de gente que ele matou, meu, pode ter toda a justificativa que tenha, que eu acho que é até Sabe, né? sensata desde um ponto de vista objetivo, porque o propósito do Hamas e de Hezbollah e da Irã e de todos esses extremistas muçulmanos é acabar com o povo judeu. E isso mostrou o 7 de outubro, que foi o momento mais selvagem que nós vivemos nesses últimos 500 anos. Nós não tínhamos vivido uma coisa com um nível de selvageria e de malignidade como aconteceu ali. Muito Mas isso primitivo, né? mostrou que, claro, agora a solução prática é, antes de que eles matem, nós matamos todos eles. E na cabeça dele, o povo palestino está sendo cúmplice do Hamas, porque eles colocaram ele, ou deixaram que eles fossem colocados como dirigentes lá do país dele, e estão, de certa forma, em confabulação com eles. Eu tenho, por exemplo, todo o movimento de Lula e da esquerda, que está favorecendo o palestino, nunca falaram do massacre. Eles não reconhecem, matar judeu é como matar barata. Eles não reconhecem que isso foi estupro, abuso. Ninguém, até agora, o próprio Lula e assim como os outros representantes disso, não reconheceram o massacre que aconteceu. Eles só reconhecem os palestinos que estão morrendo e a necessidade de parar isso, mas o massacre e a ameaça de que se eles tivessem poder fariam a mesma coisa com os judeus, eles não estão reconhecendo. Por isso essa coisa da militância afetiva, não? É insensibilizada. Mas sabendo que tem até brasileiros entre os caras que estão ainda sequestrados e tal, não? Mas a solução disso, sem lugar a dúvida, não é a extermínio de um povo pelo outro. Primeiro, porque isso nunca acontece. Já na história, é muito interessante fazer um estudo da história da faixa de Gaza. A faixa de Gaza já passou por muitas facetas, entre elas algumas como uma cidade de vanguarda cultural do Meio Oriente. Isso foi interessante ver. E não só isso, vanguarda cultural e de riqueza. Agora, essa miséria que está aí é consequência dos últimos 100 anos, que sei eu. Mas lá já foi um lugar poderoso lá. Essa região toda é muito antiga. E as características
periódica dessa história foi vários genocídios. Já teve várias culturas que ocuparam ali e mataram a todo mundo que estava lá. Entre eles os otomanos, os romanos, os próprios gregos, foram barbáries. Então, essa é uma terra onde eu acho que lá no subsolo, em vez de correr água, corre sangue. Já se matou muito lá. E esse costume de matar todo mundo, meu. Agora eu fiz um estudo da história do comunismo, incluindo na União Soviética. Meu, a Lenin era o maior assassino. Matou gente pra caramba, matou toda a aristocracia, matavam adultos, matavam crianças, teve um movimento de afinação com a nova Rússia, mas querendo manter ideias e tal, diferente a lo que estava tendo. E a última coisa que eu vi era umas 2.000 pessoas que estavam nessa disposição e Lenin falou, não, mata todo mundo. E Stalin, muito pior, não? Porque o próprio Stalin se disse que Lenin não morreu de morte natural, que foi morte provocada por Stalin, mas ele matou Trotsky, matou todos os líderes. E simplesmente quem tinha opinião diferente a Stalin era assassinado. Tem um filme de comédia sádica, que narra isso. Você falava qualquer coisa contra Stalin, já te pegava, te torturava, pegava as mulheres sempre como objetos sexuais, prisioneiras sexuais, porque Stalin era, além disso, um perverso sexual, um abusador, tanto da mulher dele como de todo mundo. Então, se nós vamos ver esse passado da humanidade, você fala que mais que Jesus, quem dominou aqui sempre foi o diabo, meu. Eu não sei se ainda ele está dominando e nós somos uma pequena população, porque você vê que toda a nossa família, nossa tribo, que é pequena, mas sempre estamos juntos, onde quer que você vai. Não sei se você viajou, sempre você vai encontrar pessoas da nossa tribo, que são pessoas que se firmam no amor, na virtude, e que tentamos realizar famílias firmadas no cuidado mútuo, no afeto, mas isso não é o que domina na maioria. Eu estive assistindo, por exemplo, prisões na África, que são, que tem até canibalismo, são coisas que não entra ninguém, de que esteja de fora, os caras não conseguem nem ficar sentado, tem que se alternar para poder dormir e não tem medicamento, não tem nem comida e se comem uns aos outros. Isso está acontecendo na atualidade. E assim tem um monte de prisões, aqui mesmo no Brasil, que são verdadeiros infernos, na América Latina completa. Estive vendo algumas prisões lá na Argentina, em Mendoza, e em muitos lugares que você vive o inferno mesmo, nas ruas, essas organizações todas narcotraficantes e tal, eles são diabos mesmo. Não tem misericórdia, não tem afeto, não tem nada. E se você vai ver, por exemplo, essa mesma atitude dos islâmicos lá, meu, esses são selvagens, são loucos, perdidos nas suas ideias ideológicas e políticas. Ô, Então, Hector, se você vai ver, nós estamos vivendo um momento ainda de escuridão. é, Queira Deus que nós possamos mudar isso. Eu não sei como é que vai ser, porque se agora nós vamos entrar em toda essa loucura da inteligência artificial e nós estamos torcendo para que seja por bem. Mas eu tenho certeza que, meu, já eles estão sendo usados para matar, já estão sendo usados para corromper, já estão sendo usados para toda essa campanha de polarização. Então, meu, é uma situação realmente difícil de acreditar, mas nós estamos nesse mundo vivendo essas questões. Por exemplo, você sabe que eu estava vendo
que esses sites de pornografia e de sexualidade, eles são muito mais frequentados que a Amazon, Netflix e todos os sites de cultura positiva que existem. Umbral, né? E muitos de nossos primos, de nossa gente que estão perto de nós, que não falam nada, estão alimentando tudo isso aí. Porque agora eu coloquei lá no Instagram. Primeiro o Instagram me censurou, depois que ele viu que eu estava falando coisa certa, ele me abriu, o YouTube também. Mas ninguém fala nada. Psicólogos, educadores, meu, estou falando de estupro, estou falando de feminicídio. Tem todas as feministas e todas as coisas que falam, não, porque ficam aquela coisa romântica, ideal, e não abrem o caminho, não abrem a situação clara, demoníaca que nós estamos vivendo e a necessidade de ver como vamos agir. Porque eu falei, meu, como é que nós vamos agir? Se nós sabemos que está acontecendo toda essa corrupção da iniciação sexual de nossos adolescentes, porque eles se iniciam sexualmente a partir dessa perversão, e não é falado isso, cara. Não é denunciado. E nossos adolescentes estão achando que sexualidade é meter pau nas mulheres, é violentar elas, é estuprar elas, é fazer esse sexo perverso. Porque isso é o que você vê. Faz a prova de colocar no Google sexo, vídeos de sexo, para que você veja quais são os primeiros vídeos que você vai ver. É tudo isso. E tudo isso está corrompendo nossa juventude e muitos adultos. Porque, por Mas a exemplo, sociedade anda muito silenciosa em relação a essas aberrações. Eu acho que parece uma coisa proposital mesmo, para permitir o mal, entendeu? Esse mal é uma meu, coisa mas muito doida. claramente, isso é o que eu estou falando, que é o domínio do anticristo, é o domínio do É uma demônio. coisa Ele está muito Está doida. pegando As vindo à pessoas. tudo. tona, isso está vindo à tona com o elemento ar, está vindo à tona. Ó, Tem que vir. isso vai vir aqui. Tudo isso vai estourar agora. A partir Porque desse você clipe. fala com as pessoas, por exemplo, tem pessoas que eu conheço que têm crianças, mães, e você fala e elas não, elas fazem pouco caso. Por exemplo, eu tinha meus filhos, eu não permitia certas coisas até uma maturidade, eu podia ser até um pouco rígida. Eu Não, fui um meu, pouco rígida. porque que você tem que ver que a maioria das pessoas estão muito perturbadas, estão cheias de problema com o marido, com o trabalho, não sabem como vão ganhar dinheiro, os filhos estão fechados, e primeiro tem ignorância também de como funciona a internet, tem muita Tá muito ignorância. doido. Tá muito doido, E isso que você tá muito falou doido. mesmo meu, está perturbando, meu, deixa lá na internet. Eu mesmo tenho que confessar que no primeiro momento eu deixava, eu falava assim, não, a Yara está fazendo a coisa dela, ela é obsessiva igual que eu, senadora manifestante, deixa ela ali, e eu deixava ela até de madrugada. Só que eu tenho certeza que a Yara não entrou aí nisso. Primeiro que ela tem 10 anos, ela tem Saturno em Escorpião, também na casa 8, então ela tem uma reatividade muito grande a essa questão de sexualidade e tal. Mas a Gabriela, a mãe da minha filha, meu, ela entrou em uma loucura que ela só deixa a Yara a determinadas horas, vê todos os sites onde ela entra, acompanha tudo, e eu achei isso um extremismo. Eu não, eu acho isso Não, Eu ótimo. estava Para achando um Acho que está extremismo. certo. Não, Maia, depois eu acordei. sim. Depois que teve alguns casos que vieram a falar comigo de perturbação sexual, porque tem muito clientes meus de 30, 40 anos que me estão agora trazendo os filhos, e eu me enterei da situação, agora, meu, eu dou a maior força para isso e não deixo a Yarita mais sozinha por menos de 15 minutos. Haga Não, um tempo. e as pessoas falavam assim, meus filhos, mas mamãe, todo mundo. Eu falei, mas eu não sou Não é todo todo mundo. mundo.
Eu não sou todo mundo, eu sou sua mãe, e eu estou aqui para te proteger. E depois, quando você crescer, aí você faz o que quiser da sua vida. Mas é que é um sistema que você é massacrado. E aí as mães compram o celular para criança de 2, 3 anos, que é uma coisa doida. Não, Exato. isso tá aí uma coisa que tem que ser dita. Por exemplo, Meu por isso eu quero que você Deus! participe lá no Instagram, porque já teve uma senhora lá, que também foi até aluna minha, que falou, não, todo mundo tem direito de ver o que quiser ver. Eu falei, meu, você pode ter o direito de ver mais ou menos, porque eu também, aos adultos, já estou regulando. Agora eu estou, por exemplo, aqui o meu próprio vizinho, já chamei ele, porque eu não sabia que a pessoa fazia isso. Como eu não tenho atração por essa loucura, nunca tive, Ai, eu não sabia que isso era assim, mas o cara é viciado em pornografia também. E tá vendo aí tudo? eu falei, cara, acorda. Porque você não está percebendo, primeiro tudo, que o cara fica se masturbando umas 4 ou 5 vezes diárias. Cada masturbação são milhões de espermatozoides que você joga fora e que depois o corpo tem que recuperar. Então você fica debilitado. Além disso, fica vampirizado por entidade, é decir, você destrói a tua vida. Então, eu não acredito nesse papo de que porque você é adulto e você tem liberdade. Eu Não, não tô, eu não. fico atento e se eu vejo que o adulto é amigo meu ou familiar meu, agora eu estou atento, eu estou perguntando. Agora já, isso mesmo como eu mandei para o grupo, eu mandei para um monte de gente aí e pedi opinião. Aí não, que esto que lo outro, que por aqui para lá. Eu falei, Coroco, você está entrando nessa? Me fala e me abre o coração aí, meu. A maioria tá. Ninguém fala para ninguém. Mas todo mundo velhinho e todo mundo só vendo sacanagem o dia completo. Já teve uma senhora que eu estava trabalhando com ela que ela nunca me abriu isso para mim. Aí depois, agora que eu lhe mandei, ela me falou, Cílio, imagina, por isso é que você está zumbi, cara. Acorda, mulher. Quando não fica velhinha, assim, velhinha. É, assim, eu falo velhinha porque ela parece uma velha, mas ela tem a minha idade. Porque ela fica consumida só por essa perversão sexual 24 horas por dia, porque você tem tudo. É uma coisa assim impressionante. Eu falei para você que eu fui na casa do cara que a mulher me falou que estava tendo essa coisa e é um amigo meu. Ele falou, cara, você me tem que mostrar isso para mim. Eu tenho que ver. E eu entrei no Facebook. É a parte sexual do Facebook, uma parte paga, que você tem acesso a um monte de televisãozinha. Assim você abre o site, vai passando e tem um monte de televisãozinha, todo mundo trepando de maneira perversa, com animais, com objetos, Ai, com Isso sempre violência. existiu, Hector. Isso sempre Não, existiu. não, e aí você pode mandar mensagem para os caras e se o cara toparem entrar em uma, assim como tipo Facebook aqui, imagina todos nós trepando, metendo é pau, não porque a sei o quê. tecnologia agora facilitou, abriu Facilitou. mais, facilitou. Ah, Agora, Hector, isso não mostra, por exemplo, esse grupo, vamos botar o nome de grupo, que faz esse tipo de entretenimento, entre aspas, conhece essa sociedade perversa. E aí eles conseguem atingir essa massa que está completamente doente. não, Entendeu? ele está endoecendo essa massa, porque, por Pois exemplo, é, tem mas você adoece a partir do uma, momento que você uma deixa vir jovem para fora a tua 21, doença. uma jovem de Mas tem que 21 vir. anos, que eu fiz o mapa agora, gordinha, essas mulheres que não, agora elas se chamam, na linguagem dos estudiosos, se chamam as mulheres invisíveis, não? Então são mulheres que não têm aquele corpo, aquela boca, aquela bunda, aquele seio, que não querem se operar, não querem fazer nada disso. E aí, portanto, elas não são queridas nas escolas, não são vistas, porque a visão erótica
está colonizada. Aí a menina, como é que ela vive a sexualidade dela? Através da internet, ninguém sabe. Então ela fica lá Bullying é um por la bullying, ó. internet. É, meu, isso está pegando Tipo, todo mundo. A pessoa que menos você acredita, é, entendeu? A sua vovó, o seu pai, o seu irmão, que você acredita que tal, só que você vê, não, porque lo que vê, começa a ficar depressivo, começa a ficar doentes, começa a ficar a não ir mais a trabalhar, a ficar drogados, não? É uma rápida decadência, não? Quem entra nisso é uma rápida decadência. Eu me lembro que quando espiritualmente eu percebi através de uma ex-namorada minha que fez foto na Playboy, e era uma pessoa que eu amava, nos anos 80 e pouco, por aí. E eu vi o que aconteceu com ela, da vampiragem astral, e depois eu levei isso para o plano espiritual. Eu nem sequer projeto sexualidade em nenhuma mulher. Se cada vez que eu vejo uma coisa que o Exu e Pombagira vem e me toca, eu falo, minha filha, que você encontre a pessoa que te faça feliz, me desculpa, pá, e tiro isso e me falo, não vou prestar atenção em teta, bunda, boquinha e nada disso. Cada vez que eu entro na internet e vejo uma amiga minha com essa, eu sou, a hora é a meu, já nem vejo mais. E vou aí, tirando peraí, isso. incubo sucumbos. Ah, Ô, Hector, é o que é impressionante como as pessoas se mostram na internet. É uma carência, é tipo, elas toda hora estão Mas não é postando. carência, não é carência. São Que pessoas que loucura! já estão sendo pegas pelo diabo. então, Ah, Você pega, solitário. já muitas vezes desde adolescente. Porque fica na Agora, cena que Hector, toda a coisa, você tem que ser sexualmente erótico, significa você transformar teu corpo em um manequim. Não é mais que você tem uma sexualidade natural, que você tem. É que você tem que ter a boquinha, que tem que ter a tetinha. E aí ficam fazendo o seu inseto e colocando esse silicone. Porque é uma coisa do diabo. Uma coisa que você está colocando no teu corpo, que você está vendo que te vai fuder, e você veja isso bonito. Eu, na minha vida, nunca toquei um seio ciclonal dessa. É uma coisa assim que, meu, eu tenho uma reatividade a isso mesmo que tenho que até ver, porque amiga minha que entra nisso, já eu elimino assim. De certa forma, não quero nem ver, porque eu vou julgar ela. Tem uma parte minha que eu vou falar, meu, você me vai desculpar, mas eu não concordo com isso. Não, eu tenho o direito de ter o corpo que eu quiser. Você é uma babaca, é o que você é. É muito especial umbral depois que da a orgia. É mulher um sai. umbral da orgia, Hector. Quando Umbral da depois orgia. que amamenta, que tem aquele seio bonito, que eu acho super bonito, que fica aquela coisa suave, delicada, não aquela coisa agressiva do seio. Meu, que pega aquela coisa seio, tem várias pessoas que eu vi, e aí, meu, e esse seio que você tem por quê? Não, porque aquilo era muito feio, esse feio caído. Eu falei, cara, você não tem ideia, isso não, nós temos ideia completamente diferente de estética, porque eu lo que acho feio esse seio aí, que não sei se é uma boneca ou uma pessoa, você me desculpa, e que metem essa coisa na boca, silicone na boca e na bunda. Meu, é uma coisa que eu sinto como muita violência e que mostra como você está vitimizado por essa visão hipersexual da vida, não? E, bom, mas isso é uma realidade que eu acho que no meu caso, porque é que eu sou meio extremista mesmo, eu não consigo Não, você ter é essa, quase hippie. ter essa permissividade, hein? Você é quase hippie, que nem eu.
Não, porque nós vivemos nós vivemos, eu vivi a liberação sexual, mas não era uma liberação sexual para a perversão. É decir, a vontade era poder ficar pelado, é decir, porque você tem uma coisa que tem que esconder. Porque você não pode ter um seio livre igual que eu posso ter. Então, mas se eu queria que você tivesse o seio livre, assim como se todos vocês querem ficar pelado aí, eu não vou ver isso como uma onda erótica, é decir, eu não vou querer pegar a tua teta, pegar a tua bunda, porque você me mostra. Contrário, te vou respeitar e te vou incentivar na tua liberdade. Esse era o ideal de libertação sexual que nós tínhamos nos anos 60 e nos anos 70, só que a partir do final dos anos 70 já começou a entrar na perversão, não? Porque começaram a ser extralimitar, começou a ver, por exemplo, agora mesmo eu fiz um mapa de uma menina na semana passada, que o pai dela, por se considerar também hippie, ele queria fazer iniciação sexual nela. E ela tem Marte e Plutão. Ela, graças a Deus, que não entrou nessa. E até hoje tem uma relação legal com o pai. Mas se ela tivesse entrado nessa, que eu conheço muitas pessoas que entraram nessa, porque depois dos anos 75 para cima, todo o movimento hippie entrou na degeneração. Começaram a vir muitos filhos sem família, sem pai, sem mãe, porque todo mundo queria ser livre. Começaram a vir as enfermedades venéreas, entre elas a hepatites, a aprofundação da sífilis e tal, que é outra coisa que um dia eu gostaria de escrever disso. E depois, para piorar, veio essa questão do sadomasoquismo e o direito a matar ou a ser morto. Então, teve todos esses grupos perversos lá nos Estados Unidos. Aquele cara, como é que se chama ele? Aquele que criava aquele grupo de menina que meio hipnotizava tudo e matava os porcos, que eles chamavam, não? Você sabe o nome dele? Sabem de quem eu estou falando? Tem filme, até tudo. Eu já vi essa história, mas eu não sei o nome. É, tem esse, e teve vários movimentos que entraram nessa. Jim Jones, eu acho, não sei, será que é esse? Não sei. Quem? Quem? Jim Jones, não Não, sei. É, Tinha uma coisa né, assim. não? não. É, Era um sim, de cabelo. Jim Jones. Não, não, não. Jim Jones, não? De Foi uma cabelo. seita que matou um monte de gente. Ele criou uma seita, exatamente. é isso mesmo, é o que ela está falando. Teve sim, que aí Jim levou o Jones. pessoal. Hã? Jones. Algo parecido, que levou o pessoal. Coloca aí no Google aí algum de vocês e busca o nome desse cara aí. Receita sexual dos anos 60, 70. Era Mason, que matou a mulher Charles Mason, hein? Charles Mason, que matou a Sharon Tate. Exatamente. Esse é o cara. Esse foi o maior deles. Um cara super O mapa sedutor, dele é legal. hein? O mapa E, a- dele é legal. e ele e aí também vieram depois também outra coisa que foi violenta nesse final dos anos 70 foi a sexualidade das crianças, não? O direito à criança a fazer sexo, e teve um vídeo famoso de uma criança falando como era bom ter a liberdade de sexo e depois fazer sexo com adultos. Aí entrou na corrupção total, que a perversão total que culminou em 83, quando Plutão entrou em Escorpião com a AIDS, tá? Que foi o primeiro golpe violento a esse caos de sexualidade que nós estávamos vivendo. E aí a sexualidade passou a ser, a partir dos anos 83, um plano oculto, porque já mais ninguém explicitava sua promiscuidade sexual, porque se você se declarava promíscuo sexual, você era um
potencial portador de AIDS, não? Então aí todo mundo começou a caçar, começaram a ser reservados, e aquela pessoa que ainda viviam as orgias e essas coisas todas estavam tudo calado a boca, não? E tudo em locais ocultos e tal. E assim se manteve um tempo, só que agora com a internet facilitando isso dessa maneira aí, todo mundo está entrando nisso dessa maneira protegida, assim, porque eu não me misturo com o outro. Eu faço sexo com o outro, ele na China e eu aqui no Brasil, né? Então, aí é a fórmula ideal para você se poder permitir tua relação com todo esse mundo infernal, né? Que te come mesmo e te destrói. Ô, Hector, eu tenho uma pergunta. Fala. Baseado em tudo isso que a gente está clareando a respeito da perversidade que existe na humanidade, e existe pessoas como nós que estamos buscando não participar disso, porém, no planeta Terra, isso é o que mais existe. Como que a gente consegue fazer que nem vai ter o eclipse, tudo que vai estar acontecendo, aí você falou que a gente pode fazer o mundo, a gente não vai conseguir mudar. O que a gente pode fazer é tentar melhorar o nosso entorno, a nossa família e tal, prestar atenção nos relacionamentos. Isso de fato ajuda num todo, ilumina a consciência mais de mais pessoas, quando a gente começa a perceber essa maldade e tentar não participar disso e tentar clarear para nós mesmos essas questões, isso ajuda num todo. No todo, sempre ajuda. Mas, por exemplo, eu sinto que pelo menos, toda semana eu salvo umas 20 pessoas Porque disso aí. Então, que nem nós temos era. que ter ação. Nós temos que ter ação local, na família, primeiro com você mesmo, né? E Sim, reconhecer se você não está sendo vítima dessa perversão e tem que se trabalhar. Porque, por exemplo, tem muita pessoa que acha, como fazem isso no privado, que eles não estão interferindo, mas estão alimentando entidades, por exemplo, coisas delicadíssimas como você se masturbar ou fazer essas práticas todas pensando em alguém. você está se Ah, porque ligando àquela pessoa, quando né? já você está ligando a pessoa nisso e está mandando para ela um monte de entidades e tal. Eu estabeleci como um princípio entre eu, a pessoa que eu trabalho e tal, nunca fazer isso. Nem sequer quando você tem uma mulher ou um homem. Esse que é o que eu falo. Você fala para a pessoa, ó, quando você quiser entrar nesta questão, saiba que eu estou sempre afim, ou quase sempre. Então me avisa. Mas essa questão de que você está, por exemplo, casado com uma mulher e em vez de você ver um ser humano, você sempre está vendo uma bunda caminhando daqui para lá, uma teta caminhando daqui para lá. Então a pessoa fica projetando esse aprisionamento sexual no parceiro, sem perceber. Então são coisas que não são super delicadas, porque são sutis. Que Decir, nem eu não participo dessas coisas no sentido de fazer as mesmas coisas, mas eu acabo participando porque esse tipo de situação me dá raiva. Eu sinto muita raiva, eu tenho muito ódio com tudo isso que acontece. Então, de certa forma, eu colaboro para que isso aconteça, porque eu estou emanando uma vibração ruim. E muitas vezes eu não sei como lidar com essa raiva que acontece. Mas nós temos que saber que, na verdade, não é só com relação a isso, sino que raiva e ódio não funcionam em nada. Sim, Cada vez que vem a raiva ou o ódio, não só em isso, como em outras questões, por exemplo, política, ou porque alguém, você tem que falar para a tua criança interior que esse recurso, que ele é automático, não resolve. E te libertar entendi. da raiva e do ódio. Você tem que falar para você mesmo, ó, você tá, isso que você viu é realmente uma injustiça e tal.
mas a raiva e o ódio não vai resolver, vai complicar mais. Então, quando você age na raiva e o ódio, você está acordando as entidades, está trabalhando na baixo astral. Então, isso é quando o que se fala em termos terapêuticos, que você trabalha nas baixas frequências. Sim. Então, você entrando na baixa frequência sem saber, está sendo aprisionado por isso que você quer condenar. Então, o caminho é sempre o amor, é sempre as virtudes, é sempre a compaixão. Porque aquele que é vítima do mal não faz porque ele quer. Essa é uma coisa que é muito importante, nós sabemos. Aquele que está no mal foi porque foi capturado pelo mal. Ele foi capturado pelo diabo. Eu agora falo claramente diabo. Não tem pessoas que me falam, meu, mas isso é muito cristão. Leo, você pode chamar como quiser. Porque como é que você vai chamar se não é diabo a isso que está dominando aí? Então, para mim, aquele que está no ódio, na raiva, ainda está nesse mecanismo obsoleto. Que você tem que Mas, tirar isso do teu coração. É um trabalho de reeducação. Essa, mas essa, você, essa metodologia da raiva, do ódio, da violência, e não é que você se critique, porque não é que eu tenho ódio, eu não vou sentir ódio. É você entender que esse mecanismo do ódio e da raiva não resolve. Ele piora a coisa, entendeu? Então, você tem que perceber que teu companheiro, que não sei quem, está entrando nessa onda, que te está pegando de objeto sexual. Você não vai ficar com ódio dele. Não, papito, vamos discutir sobre essa questão. Eu estou vendo que quando você me vê, cara, você só vê uma vagina andando, uma boquinha e uma bundinha. Eu quero que vamos refletir sobre isso, meu. Eu sou ser humano, eu não sou uma bundinha, uma tetinha. Eu sou tua mulher. Será que é uma coisa difícil você perceber isso? Porque isto é super sutil. é, Porque, por exemplo, entre os valores comuns está, não, se ele é meu homem, ou ela é minha mulher, eu tenho direito a invadir ela quando eu quiser. Aí eu tive muito homem que me falava isso para mim. Ela é minha mulher e eu posso invadir ela sexualmente quando eu quiser. Eu tenho tesão e ela tem que dar para mim. Eu digo, cara, você é um babaca. Se eu pudesse, eu dava porrada em você até que você desapareça. Mas por quê? Por quê? Não é assim. Em coisas de marido e mulher, ninguém deve se meter. Ele falou, Coroco, eu não vou discutir mais com você. Eu só te estou informando que você está com a cabeça feita e você está destruindo o teu casamento, você está profanando tua mulher e está abusando dela. E também de mulheres com homens, porque não é só homem com mulher. Também tem muita mulher que só vive na tem, perversão sexual. E é tem. nessa coisa da bundinha, da tetinha, e se vestir só para isso. Tem muitas, meu, eu discuti muito na internet, por isso, na atualidade eu não trago mais, porque tem mulheres que me dizem, não, eu tenho direito de me vestir como eu quiser. Leon, você pode ter direito de se vestir como você quiser. Só que saiba que dessa maneira que você está vestindo, você vai ser estuprada daqui a pouco, vai ser invadida e eu vou querer ver você me falar para mim que você tem direito de se vestir como você quiser. Você tem que saber que essa maneira que você se está vestindo, o que está falando aqui na frente, está falando que me come. É Olha um como pedaço eu de sou carne. gostosa. Mas na atualidade, quando você tem nessa educação sexual que está acontecendo através da pornografia, de que mulher gosta de ser violentada. Você vê esse filme, cara, é uma coisa escandalosa. Você vê a mulher e o marido. Aí o marido sai para trabalhar. Aí vem um cara, um negão lá, pega a mulher com ela, le mete lá de esta maneira a outra, e a mulher fazendo uma festa, como que está adorando tudo isso, e já combinando da próxima vez para que ele vá lá. Que é o que estão ensinando.
Tá para a alimentando o consciente juventude, que é coletivo. o que estão ensinando para todos esses adultos. Mulher é puta e gosta disso, é o que estão ensinando. Hector, a energia sexual, como o sagrado de cada um de nós, deveria ser a energia mais respeitada do universo, porque ela é a própria energia da criação da vida, né? A energia sexual direcionada e vivendo o sagrado entre um casal, essa energia poderia curar uma doença, se bem direcionada, poderia um casal com essa energia criar uma vida mais próspera, mais expansiva, mas tem que ser direcionada, né? Claro. Ela tem que ter uma direção sagrada. A gente tem que buscar esse sagrado da energia sexual como a energia mais potente do universo. E ela está sendo desvirtuada porque está jogando para um nível totalmente aberrativo, né? É Não sei que se eu tu estou sabes que é falando o uma besteira. que. Não, você está certo, é que nós, o que temos que tomar consciência é que nós ainda estamos muito ignorantes. Ainda que tem muita pessoa que acha que porque é psicólogo, porque é psiquiatra, porque é filósofo e tal, estão com a bola toda. Nós Sim, agora é que estamos começando a acordar. Nós antes exatamente. não tínhamos nem consciência das nossas emoções, do nosso corpo, de nossas energias. Pouco de nós tem consciência de seus chakras, de seu corpo vital, seu corpo energético. Então, ao mesmo tempo, nós temos essa onda do livre-arbítrio e de um mecanismo de que nós funcionamos, de que nós achamos que aquilo que nós pensamos são as verdades absolutas. E É, nós ainda estamos muito ignorantes, qualquer sim, um de nós. Então, nós temos que ser muito delicados. Como é que eu me guio? Aquilo que eu faço, que ressonância está tendo no outro? Não? Eu estou vendo que aquilo que eu faço provoca a felicidade do outro, provoca bem-estar, o outro está tendo mais confiança em mim. Não? Aí eu me guio. Se aquilo que eu estou fazendo está provocando mal-estar no outro, desconfiança, é uma coisa que eu tenho que revisar. sim. Por exemplo, eu sou Plutão, Sol. Você conhece meu mapa, Casa 8 e tal. Eu sempre falei estas verdades. Só que eu percebi que eu estava falando isso e estava provocando nos outros, em vez de botar ele para meu lado, eles estavam ficando reativos, paravam de me ver, se me estavam se consultando, paravam de se consultar, assim como, por exemplo, por eu ter feito esse vídeo, vai ter um monte de gente que vai sair de perto de mim, Sim. porque são gente que está começando a entrar na perversão sexual, estão adorando e não querem saber de um louco aí que está falando que tudo isso é loucura e perversão. É. Então, Fazer mas sua eu, parte, né, Hector? Você tem que fazer sua hein? parte. Você tem que fazer Não, sua parte. Você tem que estar mas aí, consciente. Quem vai pegar isso, pega. Quem não quiser, mas sai. aí o que eu percebi é que, nossa, meu, que tem que ser uma coisa que tem que ser denunciada porque tem a nossa Tem. criança, principalmente, e tem muito casamento que está sendo destruído, muita família que está sendo destruída, e que tem, mas é lógico que eu não me vou transformar agora em um militante disso aí. Eu tenho que continuar na minha coisa, mas eu queria só criar um movimento e já depois, Sim. até não sei se eu vou apagar esse vídeo e vou ir para frente, não? Não, você tem que deixar. No meu ponto de vista, você tem que dar consciência. A mensagem é dar consciência. Alguém tem que É. acordar, Hector. Você é um Não, ponto. Você é um não, agente da mudança no planeta. Se você não fizer isso, você vai estar sendo omisso. Você não pode ser não, omisso. não, Você tem que não, no falar. sentido de que isso é um propósito de vida. Se você entra nisso, você só vai se dedicar a isso. Exatamente. Você tem que Mas falar mesmo. não, mas eu tenho um monte de leque que coisa que eu tenho que desenvolver, porque desenvolvendo essas outras coisas que eu faço, eu crio oportunidade que pessoas que estão perdidas nisso, por exemplo, venham a falar comigo isso em uma consulta,
venha a se trabalhar comigo. É dizer, eu não posso me transformar em um militante agora dessa questão, ainda que eu sei Sim. que ela é super importante, porque tem isso, mas tem também um outro montão de coisa. Por exemplo, eu também tenho um monte de coisa para falar desde um ponto de vista político, e tal, porque eu fui já dirigente comunista e formei parte da direção de Cuba. E tem um monte de pessoas lá, que, por exemplo, que está morrendo, que tá, mas quando eu declaro a coisa assim, de frente, eu sou marginalizado pelo poder e ele tenta me aniquilar. Por exemplo, o Facebook que eu tenho em espanhol, que eu estava tentando abrir a cabeça dos cubanos lá, já está tendo intervenção eh, da inteligência cubana, me, me podando. Já faz vários dias, por exemplo, que eu não consigo entrar no Facebook, aí eu tenho que começar tudo de novo. Então, isso é uma guerra. Desafiar o diabo é uma questão que tem que ter muito cuidado. Tem que saber se organizar e Hector, definir. Hector, a gente tem que fazer nem que a gente morra. Não, isso eu concordo com você, mas tem que ser estratégico, porque senão vai morrer. Exatamente. Mas Se não pode você perder o entra, propósito, não pode ter não pode, medo, não. não pode, não, não é medo, é saber que se você enfrenta a bicharada com ingenuidade, você vai ser aniquilado. E tem um monte de gente que simplesmente desaparece. Aí você vai ver o Torotão onde que está, desapareceu, morreu de não sei o quê. Te aniquila, meu. Isso tem, tu tem que saber que este mundo está sendo governado pelo diabo. E nós somos pouquíssimos. Nós somos muito poucos. Eu não sei se nós chegamos a 1 milhão de pessoas, desses 8 bilhões que estão aí. Então, nós temos que ser estratégicos. Não pode ficar falando verdades que a pessoa não tem condições de escutar. Tem que Sim. ter estratégia, tem que E você saber. vai piorar dependendo. Não, é que você vai ser aniquilado. Isso é Sim. igual que, por exemplo, você descobre toda a falcatrua que está acontecendo aqui no plano da política e você é morto. Simplesmente, você, oh, esse cubano aí está falando demais. Elimina ele. E aí te elimina. Então, nós temos que ser estratégicos. Por exemplo, agora mesmo eu criei esse diálogo. Quantas pessoas estão participando aí? Quase ninguém. Os que estão participando foi porque eu estou falando assim como com vocês, para participarem, enfrentarem a Sim. questão. Mas, meu, ninguém estava participando, nem sequer clicando de que gostei. Mas Só é que, porque é um tabu, né, Hector? A palavra então, sexo já é um tabu por si só. então, por isso tem que ser estratégico. Nós temos que buscar uma maneira inteligente. Por exemplo, eu acho que uma coisa poderia ser fazer um filme, não? Fazer um filme que vai ter um grande alcance. Tem que buscar uma maneira. Eu sou, na verdade, estou agora declarando isso publicamente porque eu percebi que está pegando a nossa família. E então eu queria dar esse toque, Claro. aí todo mundo já escutou, aí já depois relaxa. Não pode continuar forçando isso aí. Por exemplo, já tem a pessoa, eu te falo uma vez, mas 2 vezes não te vou falar. Aí isso fica no teu inconsciente e eu vou ficar esperando que você me peça. Então já as pessoas sabem que eu estou com essa, como se chama, com essa bandeira aí levantada. Agora, quem quiser pode vir aonde que estou, aonde está. Agora, eu entrar em uma militância ingênua de querer salvar o mundo que já está na mão do diabo desde que esse mundo se criou, isso não, eu não vou entrar nisso aí, porque eu conheço muita gente que já foram eliminadas. Em Cuba, todo mundo que entra em uma oposição é simplesmente eliminado. Eliminado. A esquerda não sabe isso. Porque Cuba é um local onde existe genocídio, sim.
Assim como na Venezuela, você vê que só um político aparece com um destaque e encontra 1 milhão de coisas para meter preso, para tal, na Nicarágua, aqui no Brasil agora mesmo com Bolsonaro, com qualquer um que se destaque contra o sistema é eliminado. Então não pode ser ingênuo. Você acordou e tem que humildemente primeiro fazer esse trabalho no nível local, com a pessoa que está perto de você, e você transformar isso em uma ação amorosa. Também porque aquele que é vítima, de nada serve você falar se ele não está em condições de ser livre, não? Ele é capturado. Então não tem, às vezes, diálogo. Isso é o mais difícil de tudo. Quando a pessoa é prisioneira do inconsciente dela, ela é irracional. Ela não consegue pensar. Bueno, amados, amadas, llegamos al fin de nuestra intensa, que como Nicolini falou, esse encontro de nossos amanhã vai mexer com todos nós. Eu tenho que falar que eu estou super feliz da qualidade humana de todos vocês e que eu não perdi a esperança, não. Eu sei que a batalha é difícil, mas nós vamos fazer o melhor que nós possamos fazer, mas não podemos ser ingênuos, porque o bicho simplesmente te elimina com uma facilidade que você teve um acidente de trânsito, teve não sei o quê, e te neutraliza na hora. Você só pode agir artisticamente, amorosamente, e sempre tendo a humildade de saber que você também pode estar equivocado, não? Que eu posso estar equivocado e que tem coisa que só vamos conseguir fazer se nós juntos, no amor, podemos fazer. Por exemplo, eu não debato mais. Se você tem uma opinião diferente da minha, o mais que eu posso fazer é te escutar. Nem sequer vou te falar 2 vezes. Já eu vi que você não me entendeu, que você me está negando, eu não insisto. Aí eu vou tentar entender para ver que é o que te sustenta e se eu posso mexer ali, eu mexo. Se não posso mexer, eu não vou te falar mais nunca. Só te vou falar uma vez. Isso são já estratégias que eu criei para poder sobreviver. Senão, já faz tempo que eu estaria morto já. Hector, posso fazer uma perguntinha técnica a respeito da eclipse? De que? Fala. A eclipse, ela é mais intensa em cima de um planeta a 19 graus ou ela é mais intensa quando está em cima de, por exemplo, do ascendente, do fundo do céu, do meio do céu? Isso é muito comprido. Isso fica para a próxima aula, então. Tá bom. Tá bom? Alegria no coração! Tchau.